Olá pessoal, bem-vindos de volta e hoje nós vamos falar sobre metamétodos. As nossas metatables são especiais exatamente por causa dos metamétodos. São eles que conferem todo o comportamento extra que vai deixar o nosso programa interessante, tá? Pelo uso das metatables. Aqui nós temos uma lista dos metamétodos, se não todos aqui, a maioria que a gente tem em Lua 5.3, tá? E a gente já viu, por exemplo, o toString no vídeo anterior, um exemplo dele. E hoje nós vamos, todos eles têm vários usos, né? Mas dois são especiais, o index e o new index. E nós vamos usar eles dois como exemplo para a gente trabalhar um pouquinho mais de metamétodos e vocês entenderem melhor a função deles. Então vamos para o código. Tá, vamos montar aqui então, a gente tinha a nossa função exemplo 2. Vamos criar aqui uma função que é exemplo index. Nós vamos chamá-la aqui em vez do exemplo 2. Ótimo. Com isso, o que a gente quer fazer? A gente quer definir uma tabela, como a gente estava fazendo antes, e para ela uma metatable meta. Sendo que nós já vamos aproveitar a sintaxe, né, que a metatable nos permite de chamar como primeiro argumento a própria tabela e passar aqui um meta para ela. Pronto. Então a nossa tabela A, como a gente já viu, tem a tabela meta como metatable. O que o index faz é o seguinte, ele permite a gente tentar, quando a gente tenta acessar um campo da tabela, vamos supor que a nossa tabela A tenha um campo name, a.name igual a meu nome. Ou melhor, vamos definir ela na própria tabela. Vamos fazer o seguinte, para ficar até mais claro, vamos atribuí-la aqui dentro. Então minha tabela tem um name, e na hora que eu tento dar um print no meu name, a.name, eu estou fazendo um acesso à minha tabela A. Quer dizer, esse ponto aqui é um acesso. Na maneira canônica, né, digamos assim, essa sintaxe na verdade é assim, né? A gente usa colchete e aspas assim. Esse aqui é o acesso padrão do Lua, mas ele tem um açúcar sintático para a gente poder chamar com ponto e sem as aspas, que realmente ajudam a gente a escrever um código mais rápido, tá? Mas essas duas formas são equivalentes. Então, nas duas formas, eu estou acessando um campo da tabela. Então, vamos por aqui e vamos ver o que acontece aqui. Então, 2, 3. Exemplo, metatables. Tá? Então, como esperado, ela vai imprimir name. Agora, e se eu tentar imprimir a idade, né? Print a.age, o que acontece? Então, age não existe, ela vai mostrar new, pois por padrão em Lua tudo que não existe é new. Tá. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, com o metamétodo de index, a gente pode dar um comportamento padrão para o caso do Lua não encontrar um valor naquele campo da tabela. Como é que a gente faz? Então, vamos vir aqui no meta e vamos definir um metamétodo de index. Como sendo um metamétodo, a gente vai atribuir ele uma função, function, que vai receber a tabela, e vou chamar ela de self, vamos chamar aqui de T de tabela, para seguir a sintaxe do Lua. Depois a gente muda para self, que é a maneira mais usual. E a gente vai passar também qual a chave a gente está querendo obter da tabela. E aqui dentro a gente pode fazer o que quiser. Por exemplo, eu posso dar um print. Para só dizer que aqui eu estou chamando a partir de index. E vou imprimir aqui o campo recente S, colocando isso aqui entre aspas, não existe. Tá? Eu vou fazer só uma coisinha aqui para mim, que vai facilitar um pouco. Eu vou dizer que underline f é igual a string.format, só para não ter que digitar isso tudo. Então aqui eu vou chamar underline f, passando aqui a minha key.
E agora vamos ver o que acontece no código. Então, quando a gente executa o programa, na hora que eu tento imprimir o nome, ele imprime numa boa. Na hora que eu tento imprimir o age, né, que seria a minha idade, ele primeiro imprime isso aqui, né, que é a string que a gente definiu aqui em cima, e logo em seguida ele imprime new. Esse new é o resultado dele retornar qual valor ele tentou encontrar no age, que é um new. Na verdade, nesse caso nem isso. Ele está pegando o valor de retorno da minha index. Se eu colocar aqui return A, por exemplo, qualquer um A assim fixo, o que vai acontecer é que ele vai imprimir esse A aqui. Então, meu index permite que a gente retorne alguma coisa diferente, né, que ele tem um comportamento especial para o caso de não encontrar aquele campo na tabela. Bom, uma operação muito comum em Lua é que a gente tente, no caso de não encontrar um valor, a gente ler um valor padrão, por exemplo, um valor default. Como é que a gente faz isso? Deixa eu comentar esse código aqui só para salvar ele, mas eu vou aproveitar essa função, e vou usá-la aqui. Sendo que agora o que eu quero fazer é obter o valor padrão. Então eu vou criar uma tabela aqui de defaults. E uma coisa que eu também vou fazer aqui é já começar a colocar minhas tabelas como local. Pronto. Para não ficar... para evitar qualquer conflito com outros códigos. E a partir de agora eu vou usar a minha tabela defaults para ter o valor default, como por exemplo age igual a 20. E nesse caso, aqui eu vou alterar essa função para retornar o valor que está em defaults. Quer dizer, eu vou retornar defaults passando a minha chave key. Então, se a minha key for age, né, a string age, o que vai acontecer? Eu espero que ele retorne o 20. E se for qualquer coisa, tipo, sei lá, endereço, né, address, eu espero que ele continue retornando new. Vamos ver o que acontece. Então, perfeito, funcionou. Então, aqui está setado na própria tabela, que eu defini aqui na construção da tabela. O age, ele tenta acessar a tabela, no caso ela é new, verifica se tem metatable, encontra a metatable, encontra um index, e o index manda executar essa função, em que ele vê o defaults, encontra a minha key lá dentro e retorna o valor que está aqui dentro. Então, perfeito. Já o address, ele tenta fazer a mesma coisa, só que ele vai chegar aqui e não vai encontrar nada no defaults e vai encontrar, né, um new, porque defaults address é exatamente igual a new. Tá? Se eu quiser um valor padrão para o endereço também, basta eu vir aqui e address igual a rua B, por exemplo, executar novamente, ele vai colocar o meu valor padrão. Acontece o seguinte, esse padrão, né, de código, essa construção aqui é tão comum em Lua que a gente na prática tem um atalho para isso. Eu não preciso escrever a função dessa forma. Tá? O que eu posso fazer em vez disso, deixa eu comentar esse código, é atribuir a minha tabela de padrões à própria metatable, ao meu próprio index, perdão. E aí, no caso, em vez de eu criar uma função, eu crio atribuindo a minha própria tabela de defaults. E isso tem que funcionar exatamente igual. Tá? E uma coisa que é extremamente comum é que esses defaults sejam na própria metatable. Então a gente poderia muito bem colocar esses caras na metatable e eu usar a própria metatable como index. Então eu não precisaria dessa tabela aqui em cima. E continua funcionando. Então esse é o index. Funciona no acesso à tabela quando não existe o campo na tabela que a gente está tentando achar. Tá? Bom, se agora eu quiser obter o campo independentemente da minha metatable, como é que eu faço? É possível? Claro que é.
a gente, em vez de chamar o acesso normal, que nesse caso aqui vai disparar a minha metatable, né, o meu index, eu vou chamar com uma função especial. Eu vou chamar um print, só que para obtê-lo sem disparar o metamétodo, eu chamo rawGet. Então, rawGet, passando a tabela A e a chave. No meu caso, o age, por exemplo. E aí eu tenho que passar como string mesmo. E nesse caso, deixa eu comentar aqui as outras linhas, só para a gente poder enxergar melhor. Mas repara que aqui ele retornou 20, que vem do meu valor padrão, mas já aqui ele retornou new, porque o rawGet vai tentar ler o valor da tabela sem nenhum acesso a metatables, e aí ele vai encontrar o new. Tá? Para a gente testar, verificar que isso é exatamente assim, eu vou pegar o a.age e colocar 30, por exemplo. E nesse caso, agora tanto essa leitura quanto essa são equivalentes porque ele lê da própria tabela. Muito bem. Então, atalho muito bom a gente poder endereçar uma tabela como index, tá? Mas se a gente quiser algo mais poderoso, a gente tem a opção de escrever a função. Mas isso é para a leitura dos dados. E se eu quiser para a escrita dos dados? Aí a gente tem o newIndex. O newIndex vai funcionar da seguinte maneira. Vamos criar uma função aqui. Exemplo newIndex. E aqui eu vou passar newIndex. E da mesma forma nós vamos definir a nossa tabela, a nossa metatable. Vamos definir a nossa tabela. E agora o que eu quero fazer, eu quero definir um metamétodo de newIndex. Eu vou escrever agora com essa sintaxe aqui, function. Meta.newIndex. E aí eu vou passar a minha tabela T, a chave e o valor. Aí, como eu falei, vou começar a fazer isso aqui, mas como eu falei, é muito comum que isso aqui seja chamado de self. Então aqui eu vou começar a definir o meu metamétodo de newIndex. E aí o que eu vou fazer aqui é, por exemplo, copiar esse cara, só para economizar um pouquinho de tempo. E agora eu vou querer que chamar, só que aqui eu vou dizer que é newIndex. E aqui o string eu vou mudar assim para tentando atribuir %s ao campo %s. E aqui eu vou passar o valor. E aqui eu vou passar a minha chave. Claro que isso aqui é do lado de fora. Peraí, tá faltando fechar a minha string aqui. Pronto. E aqui eu estou passando para o meu format o valor e a chave. E aí eu vou tentar agora, aqui eu vou continuar passando o name, para vocês verem. E eu vou tentar atribuir agora para o age igual a a.age igual a 30. E vamos ver o que acontece. Chamando newIndex, perfeito. Então olha só que legal. newIndex tentando atribuir 30 ao campo age, que é exatamente o que eu estou tentando fazer aqui. Então o meu metamétodo de newIndex capturou a minha tentativa de atribuir um valor a esse campo e disparou esse print para mim.
Um ponto muito importante a se lembrar é que se eu agora tentar dar um print em a.age, reparando aqui, ele vai dar new, ou seja, quando eu defino um new index, ele captura a escrita no campo da tabela, ele não termina escrevendo na tabela, ele captura mesmo, e se eu não provocar a escrita explicitamente, ele não escreve, e o campo continua new, continua não setado, tá? Então a gente tem que, se quiser que ele escreva, realmente definir a escrita aqui dentro, tá? Porém, o que eu não posso fazer é isso aqui. Eu não posso vir aqui self, que seria minha tabela A, né? E tentar fazer dessa forma, que igual a velho, tá? Obviamente, você já deve estar me acompanhando há algum tempo, você já deve saber que também chama ponto .key não pode fazer isso, né? Porque ponto .key é equivalente a gente escrever, isso aqui está errado porque é equivalente a gente escrever assim, né? Tá passando um key dessa forma, né? Como se eu estivesse procurando um campo key dentro da tabela. Isso aqui está realmente errado porque eu não vou chamar o campo que eu quero. Então, não, mas isso aqui está errado por outro motivo. Vamos tentar executar esse código para ver o que acontece. Então, repara, Stack Overflow, né, estouro de pilha, tentando atribuir o valor 30 ao campo age, ele está imprimindo isso aqui várias vezes, né? E a linha principal que ele está reclamando, olha aqui, ó, 50, 50, 50. O que tem na linha 50? Exatamente a linha que eu falei que ia dar problema. E por que dá problema? Porque na hora que eu defino o new index, tá? Ele vai conseguir definir a função vai estar definida. Eu defini meu metatable, defini o new index, e a partir daí, eu vou, na linha 53, eu vou tentar atribuir em algum lugar aqui. Ele provavelmente tentou ler da linha 53, tentando fazer a atribuição, e aí disparou o metamétodo de new index. A partir daí, ele vai executar o print, que é o que ele está printando toda hora, tá? Mas aqui em seguida, ele vai tentar atribuir de novo. E vai disparar nessa linha, ele dispara novamente o new index. Então, ele tenta executar de novo o new index. Executa de novo, nova atribuição, new index. E ele está aqui num loop infinito. Na verdade, numa recursão infinita, e por isso o estouro de pilha. Tá? Então, essa chamada, por mais que a gente não veja explicitamente, mas ela é uma chamada recursiva. Tá? Bom, mas e aí? A gente precisa setar o campo e não pode fazer desse jeito. Então, como é que a gente faz? Da mesma maneira como para o index a gente tem o rawget, para o new index, né, ou pelo menos para a atribuição de um campo sem o disparo da metatable, né, do new index, a gente tem o rawset. Então o caminho é fazer o rawset, passando self, aqui e a value. E agora sim, a gente consegue atribuir a nossa tabela sem nenhum problema. O campo 30 está aqui definido, eu disparo de qualquer forma a função, né, porque ela não existia antes, o campo, e eu estou criando, então ele dispara a função, e logo em seguida eu atribuo e ele fica setado e eu consigo ler aqui. Muito bem, agora se eu agora tentar ler 31 aqui, se eu tentar atribuir 31, o que acontece? E eu vou dar um print depois no age de novo. Repara que eu imprimi a primeira vez, porque ele dispara nessa atribuição aqui, ele dispara o new index, printa, depois imprime o age que eu defini e depois não imprime mais. Por quê? Porque agora ele já está definido, já é 30 esse valor. Então, como já é 30, eu estou tentando atualizar o campo e não setar ele pela primeira vez. E por causa disso, a gente não dispara agora o new index. Tá? Ele é só na primeira atribuição. Um teste que a gente pode fazer é o seguinte: se a gente agora vier definir age.a.age igual a new, e depois tentar novamente setar o a.age igual a 32, por exemplo. Vamos ver o que acontece. Tá? Então, quando eu reseto ele para new, ele volta a ficar, né, indefinido e ele volta a disparar o meu new index. Então, a regra é bem simples, é exatamente essa. Tá? Da mesma forma como a gente pode no index querer ler de uma outra tabela, a gente pode, no index, né, ler de uma tabela, a gente pode no new index querer salvar em alguma tabela especial.
E vamos colocar aqui um local values. E neste caso, o que eu vou querer? Eu vou querer que o meu new index atribua, eu vou definir isso aqui como uma tabela, e eu posso querer que o meu new index atribua os valores lidos a essa tabela values. Tá? Para fazer isso, vamos comentar aqui, mas basta eu pegar aqui e definir. Né? Basta eu vir aqui e chamar values que igual a value. E nesse caso não tem problema, porque como eu estou escrevendo numa outra tabela, que não vai disparar o meu new index aqui, porque não é a mesma, a minha metatable está definida para a tabela A e não para a tabela values. Então values não vai disparar de novo a metatable, então eu vou conseguir salvar nela, tá? E vai ficar aqui o valor. Deixa eu apagar essa parte aqui do final. Vamos ver o que acontece. Tá? Imprime new. Por que imprimir new? Porque como eu estou definindo em values, o valor na tabela A continua sendo new. Para eu ver alguma coisa, eu vou ter que ver o valor em values. Deixa eu... Vou ter que dar um print. Na verdade, eu estou copiando a linha errada. Copiar essa linha aqui para dar um print no values.age. Então agora sim eu consigo ler o meu 30, tá? Que está salvo nesta tabela. Da mesma forma vai acontecer com o 31. Muito bom. Isto aqui, da mesma forma como o index, é tão interessante, tão comum, que a gente também tem um atalho. A gente pode vir aqui e definir o meu metamétodo como sendo uma tabela. Então posso ver aqui meta new index igual a values. E vai fazer a mesma coisa. Continua funcionando igual. A única coisa que não é interessante, diferente de index, a gente não é muito interessante colocar a própria metatable para ser aqui. Né? Isso aqui não é legal. Por quê? Porque no momento que a gente define isso, na hora que eu acessar a tabela e tentar atribuir qualquer coisa, eu posso sobrescrever algo que eu defini na minha metatable. E na minha metatable eu tenho meus metamétodos, eu tenho um monte de valores default que eu posso querer colocar lá, né? Então eu não quero sobrescrevê-los. Tá? Por exemplo, se eu ficar dessa forma, eu posso muito bem fazer assim, a.newIndex igual a new, e ele vai fazer, e aí eu vou parar de ter a minha metatable. Né? Então se eu executar aqui, ó, repara que o meu age 30, ele imprimiu 30 aqui por quê? Porque ele exatamente atribuiu na própria tabela, eu desabilitei o new index, né? Repara que eu não defini na metatable, eu defini na tabela A. E a tabela A, porque ele já tem um new index setado, ele redirecionou, tá, para a minha tabela A, porque não tem new index, ele redireciona a atribuição para a minha metatable, que vai sobrescrever o new index existente. Então essa vai ser a última vez que eu vou disparar new index, porque a partir de agora ele virou new, e aí nessa atribuição aqui eu já atribuo na própria tabela, porque eu parei de capturar. Então ele vai atribuir, e depois se eu tentar ler em values, obviamente ele não vai fazer, porque eu matei, né, a values antiga. E ele continua atribuindo. Então não é legal, tá? Se você souber o que está fazendo e tiver sua aplicação pedir, ok, mas em geral não é boa ideia, a gente vai atribuir sim para uma outra tabela. Aqui, agora, repara, se eu fizer isso aqui dessa forma, não tem mais problema, tá? Eu continuo disparando o meu a.age, continua sendo new, porque eu estou, né, jogando para values, e o meu values está sendo atualizado direitinho, como o 30 aqui está mostrando. Beleza, então agora o que a gente pode fazer é o seguinte. Eu não sei se comentei com vocês, mas existe uma coisa bem interessante que a gente pode ver, que é uma particularidade para strings. Bom, só para a gente fechar, index e new index basicamente é isso, tá? Duas funções que a gente define na metatable, que esse aqui dá o comportamento completo, a gente pode fazer o que quiser para o index. No caso da função para o new index também, esse aqui dá o comportamento completo, a gente pode fazer o que quiser
comportamento mais complexo que a gente pensar dá para fazer. Se a gente preferir, pode redirecionar para uma tabela, tá? E cuidado com o raw set aqui, né? Se a gente precisar atribuir dentro do new index, basicamente isso. Agora, em algum momento falei que não apenas as tabelas têm metatables, mas qualquer valor em Lua pode ter uma metatable, tá? E existe uma coisa especial que eu queria mostrar para vocês agora, que são as strings. Eu vou dar um comentário aqui e vou aqui no finalzinho só fazer um código de exemplo rápido. Como é que eu obtenho uma metatable de string, por exemplo? Vamos fazer o seguinte, é simples, vamos dar um print get metatable, agora a gente já sabe fazer, e vou passar aqui uma string vazia para ele ver. Vamos ver o que acontece. Então, ele dá uma table, né? Ele não dá erro, ele diz que tem uma table lá. Tá? Bom, essa metatable, vamos ver uma coisa, já que ela é uma metatable, será que eu consigo pegar, por exemplo, um index dela? Vamos ver o que é isso aqui. Então repara, também é uma table, né? Eu consegui pegar, não deu erro nenhum, e ele pegou uma table. Então quer dizer, as strings têm uma metatable que tem um index, e esse index é uma tabela. Agora, que tabela será que é essa metatable para esse index para as strings? Vamos ver o que é aqui, fazendo o seguinte código: for ekv in pairs, né, porque é uma string, para pegar uma tabela. Então, eu vou pegar essa tabela e vou dar um print no key e no value. E vamos ver o que vem. Olha que interessante. O conteúdo dela são várias funções. E a primeira função tem o nome format, byte, char, olha só, sub, coisas mais interessantes que nós vimos, gsub, find. Se você acompanha comigo o curso básico de Lua, vai reconhecer essas funções. Essas funções são exatamente as funções que tem na biblioteca de strings. Né? A tabela, a gente tem lá string, né? Por exemplo, lembra que aqui em cima eu fiz isso aqui, ó, string.format, né? Esse format é exatamente o format que tem aqui. Para mostrar para vocês, a gente vai mostrar aqui, ó, print string.format, a gente pode comparar funções, igual a, vamos pegar exatamente como está aqui, index, né, e como isso é uma tabela, ponto format, e vamos ver o que acontece. Olha lá, ó, o true aqui embaixo, ou seja, este format é exatamente o mesmo format que tem na minha metatable. Significa o seguinte, o index da metatable para as strings é a tabela de string. Mas, Eric, o que isso acarreta para nós? Isso acarreta uma coisa muito interessante que a gente pode, deixa eu comentar isso aqui, usar um exemplo str, colocar isso dentro. Só que isso aqui eu vou deixar comentado. E o código que eu vou escrever para vocês agora é o seguinte. Imagina que eu tenho uma string, s igual a b. Já que eu tenho um index que aponta para a minha tabela de string, então eu posso chamar um campo, né? Na minha S eu posso chamar um ponto. No caso, eu vou chamar ponto o quê? Por exemplo, gsub. Estou simplesmente fazendo acesso que nem eu fiz lá no nosso exemplo anterior. Gsub é uma função. Qual é o primeiro argumento que eu vou passar para a função? A minha string. Vou passar agora um regex, que vai dizer o que eu quero achar. No meu caso, eu quero achar vírgula.
e eu vou dizer o que eu quero substituir. No meu caso, eu quero substituir por uma string vazia. Tá? E eu vou dar um print nisso. E vamos ver o que acontece. Então, repara. S, ele fez o gsub, substituiu a vírgula por nada, retornou AB e me disse que conseguiu encontrar uma vez o padrão, né? Então funciona, é gsub. Né? Isso aqui, para a gente comparar, é equivalente a fazer string .gsub s, exatamente a mesma coisa. Mas qual a vantagem de fazer assim, Eric? Desse jeito aqui, eu poupo um pouco de espaço, mas depende do nome da string. Mas eu posso usar, lembra da aula anterior da minha sintaxe de método, uma das aulas anteriores, dessa forma, que impede de eu chamar assim. Então, às vezes, eu já vi em alguns scripts de jogo esse tipo de construção, chamando s2.gsub ou s2.format e assim por diante. E aí eu posso, usando a sintaxe de método, enxugar um pouco e continua funcionando. Então, uma outra maneira da gente fazer que permite chamar métodos que estão na minha tabela de string dessa forma, né, como se a minha string realmente tivesse os métodos para serem chamados sobre ela, o que é bem interessante. Tá bom, pessoal, vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, dá aquela curtida. E se estão acompanhando o curso e estão gostando, se inscreve no canal que vai ter muito mais aí pela frente, tá bom? Um abraço e até a próxima.